Fala galera, beleza? Tudo bem com você? Espero que sim. Você está no canal Alex Frost Games, eu sou Alex Frost e neste vídeo eu estou trazendo aí uma atualização, estratégia de como derrotar os titãs da Ilha Golem. Esse aqui vai ser o primeiro da atualização do ano de 2021. A gente já tem outros dois vídeos de 2020 e 2019 em que você pode também pegar para ter uma base estratégica de como derrotar os titãs. Lembrando que na ilha, quando você vai na Ilha Golem, para enfrentar esses titãs você precisa de mais 3 amigos e que não sejam bots, tem que ser 3 amigos mesmo para poder estar enfrentando esses titãs, fazer as missões da ilha e conseguir recompensas muito boas como armas que você não consegue no PvE normal. Então para isso e mais coisas, para você se tornar um Ghost mesmo, já sabe, né? Você encontra no canal Alex Frost. Estou aqui com meus companheiros, o Doden, o Biagi e o Vovô, que eles já são craques, já são feras aqui da raid, e a gente vai fazer o primeiro titã. E o titã que eu vou passar aqui é o titã Baal, ou titã Alpha, como denominado assim pela nossa querida Ubisoft. E nesse titã da raid regular, a raid que é normal, vou mostrar pra vocês aqui como é que é. Aqui ó, dessa raid normal, ele é um pouco mais fácil do que quando você enfrenta ele na ameaça crítica, que é o nível mais hard aqui da raid, e que contém também modificadores. Para uma estratégia mais básica e mais generalizada, a gente está adotando aqui a ameaça normal, que daqui a estratégia vai se colocar também para crítica, só que com um pouco mais de agravamento lá na crítica. Então se você pegar a estratégia dessa normal, na crítica, você pode ver os vídeos também que tem aqui da crítica que estão no canal, como também usar a mesma estratégia e perceber que vai ter só mais inimigos ao longo do titã, mas nada muito diferenciado, tá? Então vamos lá, na raid regular, a gente vai enfrentar o titã Baal aqui, nesse local. Ele vai estar aí nessa... A gente vai entrar nessa redoma que tá aí na frente, os 4 tem que entrar aí, e a partir daí vai vir o Baal. Só que é só chegar lá e enfrentar? Tudo depende. Se seu squad já estiver muito bem estrategicamente e muito bem na cooperatividade, vai ser muito mais fácil derrotar o Baal. E digo isso para qualquer armamento que você tenha no jogo, porque ele depende não só da arma e dos seus equipamentos voltados para a raid, como também da equipe estar bem focada, bem estrategicamente, todo mundo alinhado, fazer a mesma tática para que dê certo. Se fizer isso daí, meu amigo, até com barinha de distração você derrota esse titã. Mas se você quiser um pouco mais de facilidade, eu vou te dar aqui agora. Pegar este colete aqui, que esse colete ele vai facilitar muito sua vida, que é a placa Judge Assalto. Vocês estão vendo que aqui a minha está em 300 porque eu ganhei na raid as luvas de comissário de atirador de precisão. Essa luva, se você observar bem, a minha também foi ganhar na raid, por isso que vocês estão vendo 300, vocês vão ganhar de 250 a 252. Ela te dá mais precisão e 6% de danos a drones. Essas aqui são as duas fundamentais que você tem que ter. A classe, eu estou utilizando assalto porque ela tem 4 barrinhas de life e ela é muito fácil para você estar ingressando nos titãs, porque ela tanca mais os danos que você recebe. E acoplado com essa placa Judge e a luva de comissário, você fica um pouco mais OP, você fica mais protegido contra os danos que você vai levar na raid. Mas você pode usar qualquer classe, eu costumo usar todo tipo de classe aqui e para cada classe você tem que fazer uma adaptação, ok? Mas na classe de assalto ela é boa também por causa do gás, né? Que quando vê os inimigos em torno, vocês vão perceber ao longo dos vídeos, o gás ele serve pra gente jogar e deixar os inimigos afastados. Mas aí até agora eu falei do colete e das luvas. E o capacete, calça e botas? Bem, esses aqui vocês vão aproveitar e fazer o seguinte. Vocês, à medida que vocês vão ganhando os equipamentos na raid, ou fora dela, no PvE, vocês vão observar que eles têm atributos. Eu aconselho você colocar os equipamentos que têm esses atributos. Aumento de munição, como essa calça que eu estou usando, que é a jeans com joelheiras, que ela te dá mais 20% de munição. Equipamentos com resistência a ferimentos. Equipamentos com evasão de drone. E equipamentos que te forneçam velocidade, como nas botas. A velocidade vai estar nas botas. Mas o foco é munição, evasão de drone, resistência a ferimentos. Tá? Então esses que você tem que ter mais em mente nesses 3 equipamentos daqui. Caso não tenha, utilize o que tem e que seja aproximado disso. Vai te ajudar bastante. E isso você vai poder ver nesse setor aqui, ó, que eu vou colocar agora para vocês. Nessa parte aqui, ó, identidade, você tem os modificadores e aqui vai dizer o quanto de porcentagem que você tem além
do que você já conquistou com os rankings de classe para você ficar mais forte em determinadas características aqui, como vocês estão vendo aqui na parte direita, tanto no ofensivo quanto na sobrevivência, drone e esse outro aqui não precisa ver. De sobrevivência e ofensividade é o que você precisa mais se atentar. Tendo em vista isso, agora a gente vai falar um pouquinho de arma. Armas atualmente boas para você estar indo para o raid, caso você esteja indo pela uma primeira vez e queira se sair bem. 4AC tá sendo a melhor, porque ela tá com dano 27 aqui, mas no momento que eu entrar no Titã, ela vai mudar para 31, ela sofre um buff. Já a M4A1, eu gosto bastante dela para ir também, só que ela tem o dano nerfado, ela reduz. Se eu não me engano agora, eu não sei agora de cabeça, mas parece que ela reduz. Ou é de 31 para 24, 22, ou é de 27 para 21, alguma coisa assim. Vocês vão perceber, mas ela reduz bastante. Mas isso quer dizer que não dá para matar o Titã? Não, dá para matar o Titã sim. No Baal, agora voltado pro Baal, você tem que fazer o seguinte: isso tudo que eu te falei, leva a 4AC e leva uma arma secundária que não tem a mesma munição da sua primeira arma. Senão você vai gastar muito rápido a sua munição. E para você ter mais munição, recomendo você usar este perk aqui em cima, que é a vantagem de burro de carga, que ela vai te dar ainda 40% de munição e vai te dar uma 10% a mais de coleta de munição. Então, junto com a calça que eu te falei, você vai ter muita munição para tirar no Titã. O outro perk que eu aconselho você colocar é esse daqui, ó. Perto e pessoal, que ele vai te dar velocidade de recarga e ainda vai te dar mobilidade da arma. Isso é bom para você atirar no espacinho pequenininho que você tem que acertar no Titã. E outro perk que eu vou te recomendar é esse daqui do Implacável, que junto com o colete vai te dar ainda mais força para você tancar o dano que você vai estar sofrendo com tiros dos inimigos ao lado, tá? E resistência de ferimentos aumentada em 50%. Lógico que isso aqui pode ser modificado da forma que você achar melhor. Isso aqui é um parâmetro que você pode mudar e melhorar conforme você joga. Vocês vão perceber também o seguinte: aqui, esse esquadrão, a gente vai fazer uma tática agora no Baal, a gente vai entrar agora para enfrentar ele, e vocês vão perceber que a gente vai puxar o Baal. Vou até mandar com o drone aqui, ó. A gente vai fazer o seguinte: o Baal ele vai vir aqui nesse ponto que eu vou marcar, ponto A, e todos estarão de frente para ele. Um vai receber o laser. Esse laser é um laser azul e ele tem uma contagem azulada em cima, na parte superior de sua tela. E você tem que ficar muito atento com esse laser. No plano que a gente tem aqui, um vai puxar o agro. O que é o agro? É chamar a atenção do Titã. Essa pessoa encarregada de puxar o agro, ela vai chegar perto do Titã e vai sair um feixe vermelho, uma circunferência vermelha com choques. Isso aí é chamado de agro, chamar a atenção. Quando esse responsável pelo agro passar por ali, ele vai passar na parte vermelha, vai dar um choquezinho, ele vai puxar a atenção. Então, o Titã vai atrás de quem puxou a atenção. Nisso, as costas do Titã vai ficar fragilizada, vai ter um ponto ali atrás do Titã, que é onde você tem que atirar, uma bateria azul. E aí, os outros três que não vão puxar o agro, eles vão correr para minha esquerda, para esse lado aqui, ó, onde eu estou marcando agora com o ponto A, enquanto eu estou puxando o Titã para este lado direito, tá? Os três que foram para o lado esquerdo, eles vão ficar numa posição como se parecesse um triângulo e próximos ao Titã, sempre andando e atirando, desta forma aqui, ó. Eles vão estar de pé, com sua arma, assim, ó, na mira do ombro, andando e atirando no ponto que tem que atirar. Só que vocês lembram do laser que eu falei? Então, o laser ele vai ter uma contagem regressiva. Se ela chegar a 100, você morre. E pode levar o pessoal do seu esquadrão também. Então, o que você tem que fazer é o seguinte: quem está com laser tem que avisar: pessoal, meu laser chegou a 40%. Vamos adotar aqui os 40% da barra de life. 40%. Quando este que está com laser falou isso, outro imediatamente deve correr pela frente e capturar o laser. E aí vai começar a contagem novamente. Nisso, os três têm que se manter na triangulação e atirando no Baal. Agora o laser está com o segundo soldado do esquadrão e o terceiro não pegou o laser ainda. Quem tem que pegar aqui? Você vai pensar, ué, qualquer um. Não, não é qualquer um. O primeiro soldado que estava com laser, ele não pode pegar novamente o laser do segundo soldado. Ele tem que esperar uma outra pessoa pegar o laser para só depois ele pegar. Ou seja, você liberou o laser, você não pode pegar de volta. Você só pode pegar depois que outra pessoa coletar esse laser, ok? E isso vai se acompanhar até o meio do life do Titã Baal. Quando chegar em 50%, você vai ter dois lasers, o azul e um roxo.
Nesse momento, vocês têm que estar muito bem alinhados. O laser roxo vai chegar na mesma contagem do azul, ali 00, e vocês vão ter que ficar revezando mais rapidamente entre vocês. Ou seja, quem vai ter um com azul, outro com roxo. O que estava com azul anteriormente, ele não pode pegar o azul de novo, então ele vai pegar o roxo. E quem sair do roxo vai e pega o azul. E fica fazendo essa troca como se fosse fazer trança em cabelo de mulher. Vocês não vão saber como fazer trança, mas é mais ou menos isso. É como fazer uma costura, ok? E outro detalhe. O Titã Baal, em certo momento, ele vai começar a correr muito atrás de quem puxou o agro. Vocês lembram do agro? Quem puxou a atenção desse Titã. Aí, neste momento, quem está com o agro vai falar o seguinte: o Titã está correndo, alguém pega ele rapidinho. Uma outra pessoa que está atrás do Titã Baal, ela vai puxar a atenção para ela rapidamente. O Titã Baal vai pegar a atenção desse soldado que estava atrás. E quando ele fizer isso, o que estava na frente, que foi encarregado primeiramente de pegar o agro, ele vai retomar o agro para ele, para continuar a caminhar, tá? Essa caminhada, ela vai se ocorrer da seguinte forma. Eu quero que vocês prestem atenção quando a gente for enfrentar o Baal. O Baal começa aqui. Eu vou puxar... na verdade, quem vai puxar aqui é o Doden. E ele vai puxar para esse lado direito. Ó, pra onde eu tô marcando agora com A. Nisso o esquadrão tá vindo aqui atrás, andando e atirando. E ele vai puxar pra cá, pra cá, pra cá. Ele vai fazer o contorno dessa arena, indo por aqui, ó. Quando ele chegar mais ou menos nesse ponto aqui que eu marquei, ele vai começar a correr um pouquinho mais, né? Nesse ponto que eu falei que a gente vai puxar o agro. Agora, outro detalhe. É só o Titã que tem aqui na arena? Não, caro Ghost. Tem também lobos que vêm por essas portinhas aqui, ó. São portinhas laterais, aqui ó, tem 3 portas desse lado, mais uma aqui, ó, outra aqui, mais outra aqui e outra aqui. E eles saem do lado oposto ao seu, eles não saem do seu lado, tá? Isso é incomum, às vezes sai, mas na maioria das vezes eles saem do lado oposto. E eles vêm com uma 12 correndo pra cima de você. Você não precisa correr atrás dos lobos. Deixa os lobos chegar perto de você. E aí, se você tiver uma arma boa, você vai atirar na cabeça deles e beleza. Só tem esses lobos? Não, cara amigo. Aqui em cima vai ter um sniper, ó. E esse sniper, ele tem que ser morto rapidamente. E aí, vocês vão ter que montar uma estratégia para quem vai matar o sniper, quem vai matar os lobos. Lembrando que nunca, mas nunca mesmo saiam da cola do Baal. Os 3 têm que estarem sempre atrás do Baal atirando. Veio o lobo, vira para trás, atira nos lobos, volta a atirar no Baal. É esse o sincronismo que vocês têm que ter. A estratégia difícil aqui é uma teoria, vocês vão observar, mas na prática vocês vão ver que é bem diferente. E outra coisa, detalhe para fechar a gente enfrentar o Baal. Várias estratégias podem ser adotadas. Esquadrão, vamos indo lá pro Baal. Várias estratégias podem ser adotadas aqui, tá? Esse aqui é uma das que a gente vem trazendo desde 2019 e ela deu certo em várias situações aqui. Lógico que você pode puxar para outros lados, você pode fazer uma outra estratégia. Cabe a seu time fazer a estratégia que melhor lhe caiba. E vai dar tudo certo. O negócio aqui é prática e esquadrão alinhado com a estratégia. Bem, agora vocês vão ver a gente enfrentando o Baal. Time, pode falar aqui, tá? Beleza. Vou cortar a animação e a gente vai começar agora o combate. Doden no agro, Biagi e vovô esquerda comigo. Alguém pega? Vou pegar. No momento que tá laranja assim, é o momento que dá maior dano, tá, pessoal? Saiu o roxo comigo. Tô com azul, alguém pega o roxo lá. Vem, Doden. Matei o sniper. Boa, vamos trocar quem precisa do azul. Aí. É que vai rushar. Tô pegando o roxo. Já foi coletado, o Doden pega, vamos voltar a posição. Todo mundo atrás. Vamos lá. Já faz troca de laser. Vamos lá, dano. Afasta um pouquinho, Raimundo, afasta um pouquinho. Laser. Vamos trocar o laser. Vem aqui, no azul.
Opa, já foi? Valeu. Doden terminou o trabalho, não foi, Doden? Foi. Galera, então vocês viram que a estratégia é essa daí, ó. Já derrotamos o Baal. Foi aquele esquema, ó. Puxou pra direita, o Doden foi puxando por ali. Ele tem uma estratégia de puxar que é fazer um zigue-zague do Baal. Como é que ele faz? Ele puxa pra esquerda, puxa pra direita e vocês veem que o Baal não consegue nem caminhar tanto. Se você puxar sem fazer isso, ele vai fazer a caminhada na arena toda e vai chegar naquele ponto de dar uma corrida a mais, ter que pegar algo e tudo mais. Essa tática que vocês viram aqui é a mais adotada pelo squad daqui e dá muito certo. Então, se vocês quiserem fazer desse mesmo jeito, garanto pra vocês que vocês vão se dar muito bem, tá? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Já não se esqueça, inscreva-se, deixa o sininho das notificações, deixa o seu like. Se quiser ajudar o canal, seja membro. E venha fazer parte do nosso Discord, do nosso Twitter, do nosso Instagram. E novamente agradecendo aí esses guerreiros aí, ó, Biagi, Vovô e Dodi por estarem fazendo esse vídeo pra vocês. Valeu. Falou. Tchau.